e proferirá palavras contra o Altíssimo. Deixa eu pegar aqui o resto, tem mais. E destruirá os santos do Altíssimo. E eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem melhor. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E mudará, vocês sabem, de tempos em tempos em tempos, né? Isso aqui é a parte mais para a visão apocalíptica. Mas vamos olhar aqui um pouquinho, se aprofundar nesse termo, nessa explicação, porque de fato era algo que eu tinha assim uma base, mas muito rasa. E a partir desse estudo, desse material que eu produzi, eu comecei a me aprofundar e peguei parte por parte para entender de fato o que aquilo dizia e como isso nos fez chegar até aqui hoje. Como isso moldou o nosso caráter, a nossa história, a nossa cultura, e por isso que hoje milhares de pessoas estão saindo para o carnaval, mesmo pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, dizem amar a Deus, mas diversas pessoas estão saindo em bloquinhos, estão saindo para o carnaval, que originalmente era uma festa da Saturnália, uma festa que deu origem, que era a origem, né, do paganismo, e diversas pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque Daniel 7:25 já nos alertava sobre isso, porque há algo que vem para mudar os tempos e a lei. Então vamos lá. A primeira linha aí que me deu um ponto de interrogação é: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Comenta aí que eu quero saber. O som tá bom? A imagem tá boa? E quando esse termo aparece, proferirá palavras contra o Altíssimo, eu fiquei muito intrigada com isso, porque quem é que tem essa audácia, essa coragem de proferir palavras contra o Altíssimo? E aí, esse pequeno versículo nos mostra que esse opositor, ele era simplesmente muito arrogante e tinha um discurso totalmente opositor à palavra de Deus. Então, quando diz proferirá palavras contra o Altíssimo, não significa que esse opositor está xingando o Eterno, está ofendendo o Eterno, mas sim que ele vai trazer um discurso de que as festas foram abolidas, mesmo o Eterno falando que são mandamentos perpétuos. Vai dizer que o Shabat não é para ser cumprido, porque quem cumpre o Shabat está pecando, sendo que o próprio Deus, desde Gênesis, ordena o Shabat. Vai dizer que fazer outras coisas é pecado, porque você está judaizando, você está trazendo o fardo, a maldição da lei. Então, o que é isso? É um discurso opositor, porque você vem e destrói toda a narrativa que o Eterno estabeleceu e que está comprovado na Torá. Coisas que o Eterno falou, mas o discurso opositor vem rebatendo tudo aquilo que o Eterno falou. E é interessante que o opositor sempre tem uma desculpa, mesmo que muitas das vezes você pergunte, mas tá, eu já fiz essa pergunta. A minha irmã já fez essa pergunta pro líder dela. E ela falou assim, tá, ela tava na EBD, ela tinha uns 18 anos, e ela perguntou pro líder dela, poxa, que legal, a gente tá estudando os 10 mandamentos. Bom, isso aí, eu sei que eu não posso matar, nem roubar, nem fornicar, mas por que o quarto mandamento que tá nos 10 mandamentos, né, que o líder dela estava ensinando que o cristão devia guardar apenas os 10 mandamentos, e ela questiona, mas se nós temos que guardar os 10 mandamentos, no quarto mandamento está escrito para guardarmos e santificarmos o sábado. E aí, na hora, ele gelou e falou, não, isso daí é só para o judeu. E aí ela questionou, tá, mas então as outras leis também não seriam só para o judeu? Porque se está no quarto mandamento, como que eu vou cumprir só os 9 mandamentos? Então não é 10 mandamentos, são 9? E aí ele não tinha resposta. Então o que é isso? É um discurso opositor. E não precisa ser o anticristo para fazer isso. Porque o anticristo, muitas pessoas pensam na figura do anticristo, mas o anticristo é um espírito. E isso pode estar em qualquer pessoa. Principalmente naquelas pessoas que são contra o Messias. E o que a gente tem visto aí é muitas pessoas se levantam contra o Messias de Israel.